Boa noite para todos. Deus esteja nos guardando, nos protegendo. Estamos aí praticamente na reta final do nosso curso, né? Estamos aí na aula 13, finalizando, né, a segunda parte da lição 13, restando aí mais 2 lições para a gente encerrar. E é sempre bom estarmos juntos, estarmos reunidos, com o mesmo propósito, que é de aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos finalizar, então, a aula que nós iniciamos na segunda-feira passada, onde nós estamos tratando a primeira medida do Espírito Santo, que é a presença interior do Espírito Santo. O Caco vai compartilhar a tela aí com vocês. Nós já lemos essa passagem aí na aula passada, mas nós vamos ler novamente. Está aí na tela de vocês. E a gente vai comentar sobre isso daí. Ok? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 9. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante que esses 2 versículos vai retratar um pouco sobre a antiga aliança. Quando nós lembramos da antiga aliança, da velha aliança, nós entendemos que sacerdotes eram apenas aqueles da tribo de Levi, ou da linhagem de Arão, né, mais precisamente. Mas agora que Pedro está chamando que todos os cristãos, todos aqueles que aceitam a Cristo, somos sacerdócio santo. Sabendo que a palavra santo é a ideia de ser separado. Ou seja, nós somos separados por Deus, através de Jesus, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Na velha aliança, era oferecido sacrifícios mais físicos, com o derramamento de sangue de animais, para perdão dos seus próprios pecados. Mas agora nós temos Jesus Cristo, que se entregou e derramou o seu sangue por nós, e nós oferecemos sacrifícios, mas agora espirituais, não mais físicos. Nós sempre falamos falamos bastante disso, que a velha aliança, ela basicamente ali se tratava de coisas físicas, materiais. Agora, em Cristo, na nova aliança, a bênção maior que nós temos é que nós oferecemos, lidamos com coisas espirituais e não mais físicas. As nossas bênçãos que nós temos, claro que somos abençoados também fisicamente, mas sempre, primeiramente, as nossas bênçãos são espirituais. É isso que nós precisamos entender. Vocês são geração eleita. Israel era o povo santo, era o povo separado de Deus, da antiga aliança. As outras nações, não. Somente Israel. Mas agora em Cristo, Cristo abraça todas as pessoas. Claro, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Então agora todos os cristãos, ou todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, do reino de Jesus, que é a igreja, esses são chamados de nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, se nós estamos na igreja de Jesus, nós somos povo exclusivo de Deus. E nós temos uma garantia eterna. Aqueles que não estão na igreja, não estão no reino, não são
propriedade de Deus. E é isso que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Quando você tem algo, normalmente você tem um selo, você tem algo que você carimba ali para dizer que aquilo é seu. E nós estamos falando propriamente aí, nesses contextos, sobre o Espírito Santo. Então, vamos continuar. Pode passar o próximo slide aí, Cá. Eu já acabei adiantando um pouco aí, ó, mas a primeira obra do versículo 5 é um louvor simples do coração em qualquer lugar. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, também vai falar isso. Nós já falamos um pouco sobre a questão de louvor, né? O louvor que é os frutos dos lábios, né? Que é o que Hebreus fala. Ofereçamos, pois, a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Oferecer sacrifícios espirituais. Este é o nosso louvor a Deus por meio de cânticos, orações, a ceia do Senhor, as boas obras e tudo aquilo que nós já falamos também em algumas aulas. E a segunda obra do versículo 9 é anunciar as grandezas de Deus para os outros. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a Escola da Bíblia existe, não só aqui em Araçatuba, né, onde consegue abranger várias regiões aí, até fora do país, mas aqui no Brasil existem vários grupos, né, da Escola da Bíblia que têm essa missão de disseminar, de anunciar as grandezas de Deus às pessoas. E nós somos privilegiados de ter vocês aí acompanhando um pouco desse trabalho que a igreja oferece. Essa é a missão que Jesus deu para todos nós, né? De acordo com Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então, a missão da Escola da Bíblia é anunciar o Evangelho para fazer discípulos. Mas é discípulo meu? É discípulo do Cá? Não. Discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus, anunciando as grandezas de Deus para fazer mais discípulos de Jesus. Consequentemente, esses discípulos irão fazer outros discípulos, e assim vai. E assim vai a cadeia indo, é uma corrente, né? Tentando anunciar as boas novas para o máximo de pessoas, né? Então, nós temos as boas novas de Jesus para ensinar os outros. Várias atribuições que nós temos aqui nesses 2 versículos de 1 Pedro. Uma pergunta: o que nós recebemos, aliás, o que sentimos quando recebemos o Espírito Santo? Pode passar o próximo slide aí, cara. O que sentimos quando recebemos o Espírito Santo? Sara, Paulo, quer responder algo? Será que nós sentimos algo? Ou não? Vamos ler a passagem, daí a gente vai ver o que nós sentimos aí. Paulo, lê lá para a gente Atos, capítulo 8, 38 ao 39. Sara, você pode ler depois também Atos 16, 33 e 34. Deixa o Paulo ler primeiro. Habilita seu microfone aí, tá, Paulo? Aperta de novo, Paulo. Aí. 8:38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis que vistes em nós, pai. É Atos 8? Hã? Não
dá bola, dá bola. Hoje é segunda. Hoje é segunda, tem um desconto. Atos 8, 38 e 39. Não é João 8, né? Eu imaginei que você estava lendo o João mesmo. Não dá bola, eu cheguei de madrugada, acho que eu estou com sono ainda. Ah, com certeza está. 8:38. Atos 8, 38 e 39. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Cheio de Isso, júbilo, cheio de júbilo, ou seja, alegria, né? alegria. Sara, você pode ler Atos 16, 33 e 34? Sim. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, levou-lhes lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e lavando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Isso. Obrigado, Sara. Obrigado, Paulo. Então, qual é as duas palavras que a gente vê nesses Alegria, dois versículos? O que nós sentimos? Não. Alegria e júbilo. Alegria. Isso, júbilo e alegria é a mesma coisa, né? Uhum. Então, a passagem aí que o Paulo leu, né? Cheio de alegria. Cheio de alegria. E que a Sara leu também, todos os da casa ali alegraram-se, né? Por ter havido crido em Deus. Então, o sentimento... O Caco, pode passar mais um slide e o segundo. O sentimento é a alegria. Pode passar o outro também já. Isso daí tá, isso daí mesmo. Então, qual é o sentimento que vem quando nós cremos, quando nós somos batizados? Será que é algum sentimento sobrenatural? Não é isso que a palavra fala, né? A presença interior do Espírito Santo não vem com sinais milagrosos, mas vem com júbilo e grande alegria em saber que Deus perdoou os pecados e deu o Espírito Santo como seu selo de propriedade. Tudo isso ocorre quando ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o Evangelho, que nos salvou, né? A grande alegria é decorrente da presença de Deus em nossa vida e da salvação recebida pela graça através do Evangelho. Então, imagina, não é uma boa notícia. O Evangelho em si, ele significa boa notícia, né? Boas notícias, as boas novas. Imagina você devendo uma grande fortuna que você não tem condições de pagar. Sua vida está em risco, a vida da sua família está em risco, e as pessoas vão cobrar esse dinheiro e você não tem como pagar. De repente vem alguém e fala, olha, não se preocupe, porque a sua dívida está paga. Será que a gente fica triste? Ou a gente fica contente, fica alegre, em saber que aquela dívida grande foi perdoada?
Então, é isso que deve causar na vida das pessoas quando ela tem os seus pecados perdoados. Porque é uma dívida que a gente tinha por conta do pecado. E isso era uma pena de morte. A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte? Então, qual é a paga pelo pecado cometido? É a morte. Mas em Romanos mesmo vai falar que o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de Jesus. Então, olha a boa notícia. Estávamos endividados e merecíamos a morte por conta dos pecados. Jesus vem, se prontifica a morrer em nosso lugar, perdoando assim as nossas dívidas. Isso é algo de extrema alegria que nós devemos sentir quando nós aceitamos e quando nós somos batizados. Não é você sair pulando e gesticulando, rodopiando, não é isso. Nós não vemos biblicamente esse contexto, nós não temos. Mas o que nós vemos recorrente é alegria por ser perdoado, por ter crido em Jesus e ter agora a presença do Espírito Santo, Jesus te selando como propriedade. Agora esse é meu. Eu estou dando o meu Espírito Santo nessa pessoa e ela vai viver a vida eterna comigo. Esse é o nosso maior presente. Essa é a nossa maior alegria em nossas vidas. Como o Espírito Santo ajuda o cristão? Próximo slide aí, cá. Eu vou lendo aqui no computador, eu esqueço de te falar. É como o Espírito Santo ajuda o cristão. Próximo slide. A primeira obra aí de ajuda é que o Espírito Santo nos conforta. Na hora da provação, sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espírito Santo em nosso coração, sentimos conforto e força. Atos, capítulo 9, versículo 31. Vamos abrir essa passagem. Caco, quer ler para a gente aí? Esse da tela aí mesmo. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, nós somos encorajados pelo Espírito Santo. Será que o cristão, ele enfrenta desafio nessa vida? Sim ou não? Sim. Sim. Enfrenta, né? Muitos desafios. Todos os dias. Todos os dias. Talvez a gente pode parar e pensar, mas eu sou cristão, eu estou obedecendo a Deus. Por que que vem esses desafios, essas provações? Às vezes a gente pode olhar para as pessoas que não são cristãs, olha a pessoa lá, como que ela está prosperando na vida, como que aquela pessoa tem uma vida boa, financeiramente, saudável. Mas será que é dessa forma que a gente deve olhar? Não. Não, com certeza não. Há relatos na Bíblia que acho que o próprio Salmos vai falar isso, o próprio Davi vai falar isso. E às vezes ele vê os seus inimigos, né, prosperando, né, e ele ali sendo perseguido. Mas ser cristão não nos livra das consequências ou das adversidades da vida. Às vezes nós sofremos por consequência nossa, por erros nossos mesmo. Mas muitas vezes nós sofremos por conta das circunstâncias da vida. Ficamos doentes,
ficamos desempregados. Eu estou há 20 e poucos dias que eu saí do meu serviço. Graças a Deus a gente tem um seguro-desemprego aí, a gente vai se mantendo. Mas onde está a minha esperança? Está em Deus. Está em Deus, exatamente. Que Deus vai suprir as minhas necessidades e vai abrir uma porta de emprego. Melhor ainda. Amém. E se eu estiver doente, eu vou orar para que Deus me livre dessa consequência da doença. Se Deus não tirar essa doença de mim. Lembra que Paulo orou por 3 vezes para que tirasse o espinho da carne? O que Deus falou? A minha graça te basta. Será que Paulo reclamou? Não, eu não quero só a graça, eu quero a minha cura física. Teve um momento em que Jesus estava numa situação ali em que as pessoas estavam esperando que Jesus curasse um enfermo, um aleijado, e Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Jesus sempre vai priorizar a questão espiritual. A questão física vem depois. Então, nós precisamos acreditar, ter essa esperança, que Deus sempre vai estar nos fortalecendo, nos encorajando espiritualmente, para que eu sinta essa força, essa energia, e passo essa energia, esse conforto, exteriormente, né, falando fisicamente. Eu creio em Deus, mas será que eu vou ficar parado aqui, esperar alguém bater na minha porta? Ó, Reginaldo, quero você, eu quero contratar você. Não, eu preciso sair em busca, né? Então, a gente vai ser confortado para que esse conforto a gente possa sair e agir também, né? Nós precisamos tomar essa iniciativa e também sair e fazer aquilo que compete a nós. Deus sempre vai nos ajudar, mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos abrir essa passagem também. O que Paulo vai falar aqui? É uma passagem que a gente vê pelo menos eu já vi muitas vezes escrita, né, na porta de alguma casa. Eu lembro que na casa da minha avó... Algumas pessoas fazem até uma tatuagem, né? Também. Já viu? Também. Coloca essa passagem. Eu lembro na porta da sala da minha avó tinha essa passagem aí. Mas o que é esse tudo? Posso naquele que me fortalece. Que tudo é esse? Quer dizer que a gente é mais que vencedor, que a gente vai vencer tudo. Que a gente vai atravessar, vai estar do outro lado. Ele não disse para encontrar do outro lado do rio. Certamente ia ter várias coisas, ia ter tempestade, ia ter isso e aquilo, mas ele disse que não, vou te encontrar do outro lado. Então, acho que esse tudo posso, tudo ele vai te dar, mas não quer dizer que tu não vai ter sofrimento nisso, não vai ter angústia, não vai ter doença, vai passar por várias coisas, várias aprovações, mas no final tu vai ter esse tudo. Oi, Caco, pode falar. É que a gente sempre, quando a gente lê uma frase, isso aí a gente discutiu lá na aula de sábado, né, na Escola da Bíblia Presencial. Eu dei essa ideia para eles, né? Eu falei, olha, o que vocês entendem com relação quando você pega uma frase simples, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e todo mundo conhece essa frase,
E aí cada um diz uma coisa. Por quê? Porque só está pegando só o texto, não o contexto. Então, quando você pega só o texto, você pode contextualizar ele da forma que você quer, ok? Então, é isso das preocupações que a gente tem quando as pessoas começam a estudar a Bíblia e não vão além do que uma frase. Então, para você entender se tudo posso naquele que me fortalece, você lendo a passagem antes e depois dela, você vai perceber que ela é a resposta de algo que ele está dando antes disso. Antes dele dizer essa frase, ele explicou algo antes, que aí então ele diz essa frase. Aí você vai entender o que é essa frase. Aí você tem que voltar a alguns versículos anteriores, mas o Regis vai falar aí. Isso, exatamente. Obrigado, Caco. Porque às vezes as pessoas acabam, como o Caco explicou aí, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? Vamos entender o contexto. O porquê que aquele versículo está ali. Tem versículos anteriores, tem versículos posteriores, mas às vezes, eu posso tudo. Tudo. Quando a gente fala eu posso tudo, é tudo. Tudo é Mas tudo. Tudo é tudo. Nesse sentido desse versículo, a pessoa pode colocar que é tudo. Mas quando a gente respeita o versículo dentro do seu contexto, ou quando nós respeitamos o texto dentro do seu contexto, a gente vai ver o que seria esse tudo, né? Nesse sentido aqui, a gente pode voltar alguns versículos atrás aqui. Deixa eu pegar aqui. O versículo 10, Filipenses capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, aí o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que é esse tudo que Paulo está falando? Vamos aplicar mais diretamente. Deus vai estar fortalecendo Paulo, ele tendo muito, ele tendo pouco, ele passando fome ou tendo fartura. Dá para entender? Todas essas circunstâncias que Paulo está falando nos versículos anteriores, ele sabe que Deus vai estar fortalecendo ele em toda e qualquer circunstância. Então, essa ajuda, essa força que nós temos, assim como Paulo, do Espírito Santo que habita em nós. Ele vai nos fortalecer. Estou passando por uma dificuldade? Interessante. Oi, não, termina aí. Eu estou passando por um momento de dificuldade, o Espírito Santo vai estar me fortalecendo nesse momento. Né? Seja qual for a crise que eu esteja passando, a minha certeza é que Deus vai estar me ajudando, vai estar me fortalecendo a passar por aquilo. E vai me dar a oportunidade é uma oportunidade de escape, né? De dar a volta por cima, né? Vamos colocar uma palavra mais moderna. Então, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Pode falar, cara. É como se a gente fosse prescrever, não. Como que é? Ai, caramba, como que é a frase quando a gente quer reescrever o versículo? Parafrasear. 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 Então, é como se a gente mudasse talvez somente o início dela, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas as circunstâncias. Essa seria a frase. Eu posso passar por todas. Então, todas significa tudo, todas as circunstâncias. Pobre, rico, passar necessidade, todas elas.
Quem é que fortalece ele? Mesmo estando rico, pobre, necessitado, não importa. Quem é que fortalece? Deus. É isso. Agora imagina, as pessoas pegam essa frase e aplicam da forma que elas querem, praticamente. É da forma que elas querem. Sem respeitar o contexto, né? Sim. Quando as pessoas não respeitam o contexto, a pessoa vai colocar inúmeras ideias ali, vai escrever livros e, enfim, vai surgir uma nova doutrina Sim. em cima de um versículo que não tem nada a ver com o contexto. Por isso a gente precisa respeitar sempre. Efésios capítulo 3, do 14 até o 21. Quer ler para a gente aí, Caco, de novo? Sim. Efésios 14 ao 21. 14. Diz assim: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Linda passagem, né? Sim. E mais uma vez aqui, né, lá no versículo 16, 17, para que Cristo habite em seus corações. Cristo habita em nós através do Espírito. Então, é essa a questão da presença interior do Espírito Santo em nossas vidas. Esse é o dom do Espírito Santo, essa habitação, essa presença de Cristo, né, de Deus em nossas vidas. Há coisa melhor do que isso? Não. Não há. Por isso deve haver muita alegria para aqueles que se convertem, né, a Deus. Temos mais coisas, ó. O Espírito Santo também nos transforma. Pode passar o slide aí, cara. Ele nos transforma. Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos seus passos, mais o Espírito Santo nos transforma na imagem dele. A gente já falou bastante sobre essa questão que a Bíblia, ela é o nosso espelho, né? Talvez eu já tenha falado isso aqui, mas eu vou falar de novo. Quando eu saio de manhã, eu vou lá no espelho, né? Depois de tomar um banho, vou lá no espelho, dou um tapinha no cabelo, vejo se eu estou, né, mais arrumadinho, e aí então eu saio. Se eu acordar, não olhar para o espelho, será que eu vou ter certeza que eu estou bem arrumado? Não tem como, né? A gente vai no espelho e vai, peraí, meu cabelo, preciso ajeitar aqui, tem um pelinho caindo aqui, deixa eu arrumar o bigode, né, a barba, ajeitar o óculos. Aí você está olhando no espelho, porque o espelho está refletindo a sua imagem. Então você consegue observar onde está o erro. O que a Bíblia faz quando a gente medita, quando a gente estuda, quando a gente coloca, de fato, a nossa esperança, a nossa mudança naquilo que a palavra de Deus fala? Ela vai nos corrigir também. Se eu estou agindo errado de alguma forma,
e a Bíblia está falando que aquilo não é bom, não é agradável, o que eu preciso fazer? Eu preciso me corrigir. Então, a Bíblia, ela vai servir como uma lupa para a gente enxergar os nossos erros. A Bíblia não serve para você pegar e apontar o erro dos outros. Não é esse o objetivo principal. Mas ela precisa corrigir os nossos próprios erros. Lembra Jesus? Você está falando do cisco aí no olho do seu irmão? Você está com uma trave no seu? Que direito eu tenho de acusar, de julgar alguém pelo erro, sendo que eu nem sequer olhei para o espelho de manhã, que é a Bíblia? Então, a ideia da palavra é nos corrigir. E quando ela nos corrige, a gente se transforma. E é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Nós vamos estar ligados à palavra, a fim dela nos transformar a cada dia. Ah, eu me batizei hoje, amanhã eu já vou estar 100%? Não. Sinto dizer, mas não. Isso pode levar vários tempos. Muito tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, enfim. Vai levar um tempo. Cada um vai se avaliar, cada um vai se corrigir, né, de acordo com a necessidade. Mas ela vai nos transformar. Pode ter certeza. Pode ser um passo a cada dia, mas ela vai te transformar. E é isso que a Bíblia e o Espírito Santo tem que fazer em nossas vidas. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim, já está na tela de vocês aí, podem acompanhar. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, essa transformação vem de quem? Nós não somos capazes de fazer essa transformação por nosso mérito. Mas o mérito é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo que vai te corrigir, que vai fazer você enxergar o seu erro e vai fazer você mudar. E a gente vai se transformar. O final desse versículo mostra que estamos falando de um trabalho do Espírito Santo. Este versículo mostra o maior trabalho do Espírito Santo. Muitos acham que milagres é a grande obra do Espírito, mas na realidade a maior obra do Espírito é nos transformar na imagem de Jesus. O dia que nós falarmos, pensarmos, andarmos e agirmos como Jesus, então Deus atingiu o seu alvo. O Espírito Santo nos ajuda a sermos transformados na imagem de Jesus. Lembra daquela passagem que nós já lemos? Quando as pessoas, Jesus falando, né? As pessoas vão chegar em Jesus aquele dia, mas Senhor, fizemos milagres, falamos em teu nome, expulsamos demônios. O que Jesus vai falar? Apartem de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que a obra maior está em fazer milagre, em realizar milagres? Se é que as pessoas fazem isso hoje? Ou será que o maior milagre consiste em você transformar a sua vida e seguir os passos de Jesus? Falar como Jesus, agir como Jesus. Esse é o objetivo maior. O Espírito Santo nos purifica. É pelo Espírito que vencemos os maus desejos do corpo. 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas vamos ficar com Romanos, que está na tela de vocês aí.
Coríntios é um complemento. Romanos capítulo 8, do 12 ao 13, vai falar assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a nos purificar, a viver segundo a vontade do Espírito, e não segundo a vontade do corpo. Se vivermos segundo a vontade do corpo, é morte na certa. Mas quando a gente se transforma, com certeza nós vamos viver segundo a vontade do Espírito. E então, nós viveremos. Próximo slide. O Espírito Santo também nos guia. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17, até o 17. Lê para a gente aí, Paulo. Romanos 8, 14 ao 17. Habilita o som aí. Romanos 8, 14 e 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Muito bom. Se somos guiados pelo Espírito, então, de fato, nós somos filhos de Deus. O texto vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Se participarmos dos seus sofrimentos, ou seja, qual é a garantia que o cristão tem aqui? Sofrimento. Quando alguém se converte a Cristo e promete a ele que agora ele vai ter uma vida boa, uma vida de tranquilidade, olha, propaganda enganosa. Mas haverá sofrimentos. Seja qual for. Principalmente naquela época, quando a igreja estava sendo espalhada, esse sofrimento era a questão das perseguições físicas. Isso não há dúvida. Hoje, né, sabemos que alguns países não aceitam a pregação do evangelho. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Nós podemos pregar. Mas ainda assim haverá sofrimentos, porque haverá muitas pessoas distorcendo a palavra, muitas pessoas indo contra o que você acredita e no que é verdadeiro, contra aquelas pessoas que seguem doutrinas. Às vezes você vai ter descontentamento da própria família, amigos. Isso gera sofrimento para a gente. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito, pela palavra de Deus. Não importa qual sofrimento você vai ter com isso, mas precisamos manter essa regra, né, vamos colocar assim, essa graça em poder participar da palavra de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 8, Paulo, lê o 26 e o 27. Romanos 26, 27. Isso.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Já aconteceu em você querer orar a Deus e às vezes você não ter palavras para expressar. Às vezes você não saber como expressar aquilo que você está sentindo. Às vezes você fica calado tentando achar uma forma de expressar, às vezes você chora e não consegue orar. Às vezes a pessoa está com um problema, né? Eu noto muito que Eu me cagava a noite inteira, mas no fim eu que não vou aguentar o cheiro lá dentro do quarto. Acho que o da Sara tá ligado aí. Ela fechou. eu noto muito que, como antes eu não costumava muito participar assim, né? E hoje, às vezes, no final, né? Faz uma oração. No início, para mim, era muito difícil. Mas hoje até assim, ó, eu não digo que tá de boa, mas a gente ora e às vezes tu ora e depois tu fica tentando pensar assim, o que eu orei mesmo? Sabe que a coisa só vai assim, tu ora, entende? Às vezes mas será que eu falei mesmo alguma coisa? Será que parece que dá um branco e tu parece que tu só orou, entende? Aí parece que some um pouquinho da tua imagem assim, ó, olha, eu acho que eu fiz uma oração boa, pelo menos isso, né? A oração Então, sai, depois você fica pensando, o que eu falei? será que eu falei alguma coisa? Porque aconteceu e aí mas é porque nem sempre tu tá preparado um discurso para orar, né? Tu vai orar conforme a necessidade, o momento e aonde está. Então, às vezes tu nota assim que sai e vai simplesmente saindo, né? Tu vai orando. Aí depois mas o que será que eu orei mesmo, né? Então, algumas coisas assim, parece que sobe um pouquinho da tua cabeça e diz, será que eu orei? O que eu fiz? Eu fiquei quieto ou orei mesmo de verdade? Então, é uma coisa bem assim. Então, eu acredito mesmo que o Espírito Santo, né, ele te ajuda muito nessa parte aqui mesmo. Sim. Há muitos contextos também, se a gente for falar de oração, né? Há as orações que nós falamos, que nós fazemos em público, né, no dia do culto, as orações que nós fazemos aqui online, né, antes de iniciar, no final, as orações que você faz em particular, né, na sua casa, sozinho, com a família, enfim. Há um leque aí, vamos dizer assim, no que se diz a oração. Mas faz sentido, né? Tem sentido isso que você falou, Paulo, que às vezes a gente não está preparado, né? Mas de repente a gente fala, né? Mas com certeza o Espírito vai nos guiando, né? Para que a gente fale palavras corretas, né? E justas também, que agradam a Deus. Mas sempre há aquele momento que a gente fica angustiado mesmo. A gente não tem como verbalizar. A gente sabe que a oração é uma conversa entre filho e um pai, né? É a oração, é o momento que você tem para falar com Deus, né? Algo que eu ouvi uma vez, que eu achei interessante, qual é a distância que nós estamos de Deus? A resposta é: a nossa distância está a uma oração. Então, quando você ora, é aquele momento que você está conectado com Deus. Você está expressando, ou seja, é aquela conversa. E quando a gente conversa, a gente normalmente conversa próximo.
Então, nós sabemos que essa oração permite que Deus esteja próximo da gente, ou nós estejamos próximos de Deus, né? Então, vai ter momento que a gente não vai conseguir expressar, não vai conseguir verbalizar, mas mesmo que você esteja chorando, esteja ali parado, apenas parado, concentrado ali, Deus sabe o que você está passando, e com certeza, como a palavra fala, o Espírito Santo, né, ele geme e leva as nossas orações a Deus. Então, nós temos essa segurança em Deus, né? Através da oração, o Espírito Santo sempre vai estar atento, né, às nossas situações, seja emocional, e vai nos ajudar. Essa olha o tanto de atribuições que o Espírito Santo tem em nossas vidas. E às vezes a gente busca coisas milagrosas, mas tantas coisas que o Espírito Santo nos ajuda em nosso dia a dia, e às vezes a gente não dá valor, né? Não dá valor. Só quer coisas grandes, quer coisas sobrenaturais. Mas esquece dessas coisas simples que são fundamentais em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, 22 ao 25. Eu fiquei lá em Garopaba quase 15 dias com meu irmão, né? Quase 20 dias, na realidade, né? E eu tentei passar muito da palavra para ele. Mas ele me disse que a minha irmã diz que a igreja dela é certa. A minha mãe diz que a dela é certa. Eu estou dizendo, ó, meu irmão, agora eu estou na certa. Quando eu estava na outra, eu estava na certa. Ele disse, pô, meu irmão, se eu vou por ti, a minha irmã diz que a dela é certa. Meu sobrinho me convidou para ir lá para casa dele, porque lá a igreja dele é certa. Então, esses 15 dias, a gente ficou assim, ó, num debate. A gente conversou muito a respeito de tudo, né? E ele questionou muitas coisas eu consegui explicar através da Bíblia para ele, mas foi bem proveitoso, assim, essa aproximação que a gente teve, esses 15, 20 dias que a gente ficou junto, né? Mas ainda não consegui dobrar, como a gente diz, domar o leão, sei lá o que é. Mas ficou aquela semente no coração, né? Mas vamos ver nos próximos encontros agora como é que vai ser. Ore para que essa semente aí, você plantou, de alguma forma você plantou uma semente no coração dele, que Deus possa fazer com que dê frutos, né? Claro que tudo vai depender do solo, né? Do coração dele. Claro. Mas ore para que Deus trabalhe, né? E novas oportunidades você fale mais. Sim. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Na hora que a gente está pregando ou falando, evita você usar a frase a minha é certa, a sua é errada, porque a gente vai talvez espetar a fé que cada um tem. A gente vai colocar em prova a fé que a pessoa tem. E isso, de primeiro impacto, não traz muito benefício, né? Eu também já passei por essas situações aí. A única coisa é você convidar, olha, você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de estudar? Será que você não pode estudar junto comigo? Né? Eu queria compartilhar com você o que eu estou aprendendo. Será que você não pode? Então, de uma forma ou outra, de você ir compartilhando o conhecimento, porque quem vai provar para ele não é nem você. A gente faz aqui, vocês podem perceber que não somos nós. A gente vai usando a própria Bíblia para ir mostrando, mas só que para chegar a esse ponto, precisa conhecer ele. Porque para a gente conseguir explicar, precisa conhecer ele antes. Então,
O quanto mais tempo você tiver, mais experiência que você já teve aí, ó, experiência com o seu irmão. Isso já valeu de muito para você, né? Saber como lidar com ele, que vai aparecer vários outros iguais a ele. Vários outros, né? E aí você vai, vamos dizer assim, se moldando, você vai se moldando mediante a própria palavra, que você não tem que criar confronto com ninguém. Quer dizer, Não, não. Jesus Jamais. nunca ficou confrontando. A única coisa é as pessoas confrontavam Jesus, né? Aí, então, Jesus, com toda sabedoria, né, muitas vezes respondia com pergunta. Talvez Sim, sim. é uma das grandes formas que a gente tem quando a pessoa às vezes vem, né, quando você vai falar uma verdade e tal, é você usar uma pergunta para ela e colocar ela em pensamento, né? Isso é uma Claro. grande estratégia que Jesus fez e dava certo. Até hoje dá certo, né? Eu ia comentar aqui, mas basicamente é o que o Carro comentou, né? Até mesmo essa questão das perguntas aí. O Carro fechou com chave de ouro aí, que é o que eu estava pensando aí em falar. Valeu, Carro. Você já adiantou. É isso aí. É a sabedoria, né? Adiantou a minha Transmimento de fala. pensação. Estão conectados aqui, ó. Tem um fio mágico aqui, ó. Pois é. Mas é isso aí. Não precisa defender a minha igreja, né? Mas fala, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver o que Jesus diz. É. Aqui, às vezes há muita questão que as pessoas falam assim, mas o meu pastor disse isso. Vamos ver o que Jesus fala. O que Jesus fala é o que tem valor. Sim. O que eu falo, o que o outro fala, não tem, mas o que Jesus fala tem valor. A gente precisa considerar isso. Mas olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que o Espírito Santo produz no cristão? São todos esses frutos. É dessa forma que o Espírito Santo vai transformando a vida do cristão. Eu tenho o dom de cura, mas a pessoa não tem nenhum desses atributos aqui que a palavra está dizendo. Será que ela tem, de fato, esse poder, né, para falar o que ela faz, se não tem nenhum desses atributos aqui? Então, o Espírito Santo, ele vai primeiramente corrigir nossas vidas. Vai corrigir nossas vidas. Ele precisa produzir esses frutos. Não se sabe todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão, mas pela fé aceitamos que ele habita em nós e que ele está lutando ao nosso lado contra o diabo, nosso inimigo que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Talvez alguém vai falar, mas eu já passei por isso, já fiz isso. Então, o nosso estudo, ele não consiste em experiências pessoais, mas ele consiste em fatos bíblicos, né? Talvez alguém pode falar, mas já aconteceu isso comigo e aquilo outro, e já aconteceu algo extraordinário. Eu falei, olha, são experiências. Nós não vamos debater, né, de certa forma, essa experiência, mas vamos falar, vamos expor aquilo que a Bíblia fala. Aquilo que a Bíblia fala, a gente vai falar. O que a Bíblia não fala, aí eu prefiro me calar, né, ao dizer algo que Deus não permitiu. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? O Paulo, Sara, Samissone também está aí com a gente. Alguma dúvida, algum comentário? Caco também, se quiser fazer
algum outro comentário aí para enriquecer aí nosso bate-papo? No começo, você fez um comentário que é interessante, que todos nós... tudo que a gente fala, todas as experiências que a gente tem, né, todo o conhecimento com relação à palavra, as experiências de vida, de tempo que a gente tem no cristianismo, tudo isso vem com o aprendizado mesmo, com o próprio Espírito. Então, como que eu posso dizer? Como que eu posso colocar? O Espírito Santo que nós recebemos, né? É a presença do Espírito Santo em nossa vida, ele só vai conseguir fazer alguma coisa em nossa vida se nós deixarmos por meio da palavra. Não é porque eu orei, o Espírito Santo fez alguma coisa, revelou, agora eu senti tremedeira, tremeu tudo, até os dedinhos do pé, né? Que alguns usam de várias formas aí, né, para dizer que o Espírito Santo falou comigo, né? Deus falou comigo. Não, essas frases não são frases bíblicas. E a gente começa a criar ideias e ideologias que são totalmente erradas. E que vão para cria outro entendimento, outro lado. Então, a gente não pode. Mas como é que o Espírito Santo consegue trabalhar em nossa vida e consegue aparecer em nossa vida? É quando a gente estuda a palavra, quando a gente se enche da palavra, quando a gente aumenta a nossa fé, que tem a ver com a palavra. Lembra que Jesus falou, eu vou deixar o Consolador com vocês, o Espírito Santo vai guiar vocês e vai entregar tudo o que precisa ser entregue para vocês. Até porque o próprio Judas, né, lá na carta de Judas, ele fala, né, a gente usando a frase que a gente falou, né, tudo posso, todas as coisas, né? Então, lembrando que Judas também falou, né? Olha, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas, quer dizer, acabou, não vai ter uma segunda chance, uma terceira chance. Tudo foi entregue já foi. Então, se já foi, já foi. Não adianta alguém aparecer aqui, falar que é anjo, ou o anjo chegou para ele, falou alguma coisa também. A Bíblia ela vai descartar todas essas hipóteses, né? Então, quando é que a gente consegue viver praticamente mediante o Espírito? É quando nós estamos ligados mais tempo, né? O Regis comentou sobre a questão de estar ligado com Deus, né, por meio da oração. E quanto mais conhecimento você adquire, mais leitura, mais você consegue estar animado. Como é que você se anima? Como que o Espírito Santo anima você, né? Todos os dias, é por meio da palavra. Por que a gente consegue fazer ações ou tomar reações, né? Ter reações que são parecidos com o que Cristo teria diante de situações que a gente fala, não era para eu ter feito isso. Há uns anos atrás, eu acho que eu tinha feito de outro jeito, né? Eu não sei por quê. Claro que a gente sabe, não é que a gente não sabe. O tempo que a gente passa ligado ao Espírito Santo por meio da palavra é quem nos reveste, é quem nos transforma. É que agora a gente nem a gente consegue reconhecer as nossas atitudes diante das coisas. Por quê? Porque não somos nós mais. Aí eu vou lembrar, Paulo não falou? Falou, não sou eu mais quem vive, é o Espírito Santo, é Cristo que vive em mim. Então, Paulo fala nesse sentido que a gente pode aplicar no sentido do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, que vive em nós, por meio da palavra. Então, quanto mais tempo você estiver ligado por meio da palavra em Cristo, mais a nossa vida consegue ser guiada pelo Espírito. Então, você vai estar brilhando, você vai ser luz. Então, aonde você chegar, as pessoas vão falar assim, você é diferente.
você brilha diferente. Por que que as pessoas gostam tanto de você? Né? Por que que elas vêm conversar com você? Por que que elas vêm trocar ideia com você? Alguma coisa de sentido? Tudo onde você chega, todo mundo te conhece, quer conversar com você. Porque você tem o Espírito Santo. Porque a luz que habita em você não é sua, é do Espírito Santo. Porque você está deixando o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Então, é interessante quando a gente para e pensa que tudo tem a ver com a palavra. Não simplesmente você falar assim, eu fui batizado, recebi o Espírito Santo, e agora quem me guia é o Espírito. E aí? Se você não procurar a palavra, estudar sobre os desejos de Deus, a doutrina, tudo, você não vai ter tudo aquilo que Paulo ensina ao falar, agora eu sou guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito é aquele que busca conhecimento na vida, né? Conhecimento de Cristo. Então, esse é um dos pontos que a gente sempre vai bater em cima, né? Que é o que faz a nossa vida ser diferente. Então, quanto mais conhecimento que a gente tem e a aplicação desse conhecimento, ele vai transformar a nossa vida mediante o que o Espírito Santo deseja. Ele quer transformar a nossa vida, mas desde que a gente deixe a palavra fazer parte da nossa vida, né? É isso aí. Isso aí, cara, bem colocado, né? Você falando aqui, eu lembrei de algo que eu ouvi também, é que o Espírito Santo, né, não age de outra forma a não ser pela palavra. Então, não tem como o Espírito Santo agir de outra forma senão pela palavra de Deus. Então, você quer saber da atuação do Espírito? É pela palavra. Sim. Realmente, né? É isso que o Caco falou, né? Essa questão de você se alimentar, se você está conectado. Então, é pela palavra, não há outra forma. Não há outro meio, né? A não ser pela palavra de Deus. Porque na palavra, segundo Timóteo, né? Toda a Escritura, ela ela foi feita ali para te tornar uma pessoa santa, uma pessoa correta, uma pessoa instruída na justiça. É pela palavra, não há outra forma. Sim. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Igual hoje, quem assistiu os jogos, teve assim, os jogos da Copa do Mundo, teve um momento, agora eu não vou lembrar qual foi, qual era o time, eu não vou lembrar. Né? Não era a seleção, não. Não era a seleção, mas era a brasileira, era outra. Teve um momento antes do jogo começar que o treinador ele juntou isso, a maioria dos times, né, de futebol fazem isso, né? Mas eu estou pegando só essa ilustração. Eles se reuniram, fizeram uma roda e o técnico falava tão fortemente, tão convicto, né? E passando coisas tão boas para ele, vibrando, fazendo eles vibrar, que eles pulavam de alegria, né? E aí fazendo com que eles estivessem prontos para a batalha, né? Assim, nessa ideia, prontos para a batalha e firmes, confiantes para fazer aquilo. Então, imagina como é que Deus quer fazer com a gente, mediante a palavra dele. Ele quer nos animar, ele quer nos colocar num ponto em que a gente pode tudo naquele que fortalece, que é Deus. Então, a gente pode passar qualquer situação, ele sempre vai estar com a gente, nos fortalecendo, que é o que Paulo, lá em Filipenses, deixou claro para nós lá. Então, nossa, isso é um ânimo. Você tem. Quando a Bíblia traz as palavras perfeitas para nós, nós nos animamos todos os dias a enfrentar as batalhas que a gente tem. Né? Bem colocada essa aplicação aí, né? A motivação que a gente encontra mesmo é a palavra de Deus. Sim. Não tem como, não há outro meio. O que significa não entristeçais o Espírito? Efésios capítulo 4, versículo 25 até o 32. Vamos abrir lá. Efésios 4.
Diz assim, Efésios 4, 25 até o 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, como que eu entristeço o Espírito? Há uma lista aí de pecados, né, nessa leitura. Mentira, ira descontrolada, furtos, palavras torpes, enfim. Há uma lista. Então, quando um cristão pratica pecados, dessa forma ele está fazendo o quê com o Espírito Santo? Entristecendo, né? Está entristecendo o Espírito Santo. Uma vida de pecado impede o Espírito de trabalhar na sua vida. Então, quando o pecado ele domina, o cristão foi batizado. Ele tem ali a presença interior do Espírito. Ele tem a ajuda do Espírito. Lembrando, a ajuda do Espírito não quer dizer que o Espírito vai fazer tudo por você. O Papo disse isso, né? Agora eu vou deixar que o Espírito Santo me guia, mas eu não vou nem ler a palavra mais, vou colocar o modo automático e vou deixar. Não. O Espírito Santo ele vai te ajudar. Mas eu preciso fazer algo também. Mas quando eu não quero, eu não aceito a ajuda do Espírito, eu vou começar a praticar esses pecados. E dessa forma, o Espírito vai o quê? Vai se apagando. Vai se apagando, ele vai ficando triste, vai se apagando. E daqui a pouco ele não vai ter mais nenhuma função na sua vida. Mas isso foi por quê? Foi por conta do Espírito? Ou foi por conta dos meus desejos, dos meus pecados? Então, quando se fala em não entristecer o Espírito, é você não cometer esses erros, é você deixar de praticar esses erros, esses pecados que vai contra a vontade de Deus. O próximo slide aí, Caco. Sabendo, então, que o Espírito Santo habita nele, né? Como o cristão deve viver? Vamos ler essas duas passagens. 1 Coríntios, capítulo 6. Lê para a gente, Paulo. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Sara, você lê para a gente depois 1 Coríntios 3, 16 e 17, fazendo favor. Primeira Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque
fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então ele habita no nosso corpo, ele usa o nosso corpo para. Então, cada dia mais nós temos que se policiar mais, ser mais. Exato. E fora a questão. Como é que se diz da palavra? Mais. Dar testemunhos bons, na realidade. Sim. Ser o testemunho. Cada dia mais. O interessante é que o contexto também aqui de Coríntios, né, de acordo com a história aqui, fala que havia muitos cristãos ali que eram... O Caco pode até me ajudar daí se eu não estiver falando errado. Eles cultuavam a deuses pagãos antes, né, de forma... Em forma de prostituição, vamos dizer assim. Eles se envolviam, né, sexualmente com pessoas, né, a fim de sacrifícios, enfim, para agradar a outros deuses. E talvez parece que, pela história, alguns aqui achavam que podia continuar fazendo isso em Cristo. É mais ou menos essa ideia. Então, Sim, Paulo vai falar, não, como vocês vão adorar a Cristo, o Espírito Santo que habita em vocês, como vocês vão continuar nesse pecado, né? É mais ou menos essa ideia aí, né, Caco? Se você já sim. viu também. Até porque, na época, né, que Paulo está escrevendo essa carta, eles tinham os próprios irmãos que ensinavam, mas não tinha toda a escritura. Lembra que Paulo ainda está escrevendo uma carta. E olha que outras cartas que ainda foram escritas. Não foi tudo ainda entregue. Então, Paulo ainda estava voltando nas congregações onde ele já tinha passado, estava corrigindo. Olha, Deus é tão bom, dá tempo para os irmãos voltarem a corrigir o que estavam fazendo de errado, sem saber, às vezes, né, do procedimento todo. Né? Então, muita coisa, e no caso aqui, o que o Regis falou, eles estavam ainda vivendo aquilo que faziam antigamente, achando que talvez não teria problema, não. Trazer aquelas coisas para o cristianismo, né? Não tinha como. Sara, consegue ler para a gente aí 1 Coríntios 3, 16 e 17? Sim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. É aquilo que o Paulo havia comentado também, né? Essa passagem que a Sara leu para a gente. Então, nós somos o santuário de Deus. Se Deus habita em nós, né? Somos o santuário de Deus. Então, não há por que ter pecado, né, de imoralidade sexual. O próximo slide aí, Caco. Tem uma coisa interessante, né? Igual esses dois versículos aqui já deixam claro que nós somos o santuário. Então, assim, nós somos algo sagrado. Então, o ser humano ou o cristão é algo sagrado, porque o cristão o Espírito Santo só habita no cristão. Vamos lá, resumindo é isso. Né? Então, em outras palavras, nós somos, por Deus, sagrados. Não é o prédio da igreja. Eu quero chegar só nesse ponto que muitos usam esse pensamento, né? Que a igreja, prédio, é sagrado. Não. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é a igreja. Então, nós somos sagrados para Deus. Então, a gente precisa se manter dessa forma. Não é o prédio, né? Então, muitos
tem talvez esse pensamento, é um pensamento totalmente errado, porque a Bíblia não diz isso. Diz ao contrário, que nós é que somos. É o mesmo que, às vezes, a gente tem um costume, né, errado de falar, eu vou na igreja. Sim, Eu não vou na igreja. Se eu sou a igreja, eu vou me reunir como igreja, né? Então, é a forma mais correta de falar. Qual que é a sua igreja? Ou, né, às vezes as pessoas perguntam, né? Qual que é a sua igreja? Fala assim, ó, eu não tenho igreja. Já cheguei de falar isso, ó, eu não tenho igreja. Eu não comprei, né? Jesus sim, tem. sim. Jesus tem a igreja dele. E eu me reúno nessa igreja. Então, às vezes, com essas perguntas, você consegue já Criar uma incorporar, situação. criar uma Você já situação. cria uma situação com a pessoa, né? Faz ela pensar. É pior ainda se você falar assim, se ela falar, não, não, tudo bem, ó, deixa eu mudar a pergunta. Qual a sua religião? Aí você fala assim, não, minha religião é Jesus. Ah, não, não, aí você já deixou, já deixa a Então, pessoa totalmente perdida. são várias perguntas, mas que às vezes acaba sendo uma prática que a pessoa fala, né, e nem percebe, nem Sim, percebe. Então, ó, o nosso corpo pertence a Deus. Ele decide como o nosso corpo deve ser usado. Devemos, então, ficar longe do pecado. Quando o pecado se aproxima, devemos correr na outra direção. Fugir da impureza, glorificai a Deus no vosso corpo. Aplicação e conclusão, para a gente encerrar e deixar alguma pergunta aí, alguma pergunta caso alguém tenha. Se você é um cristão, o Espírito Santo habita em você. Fique alegre por saber que você é privilegiado por Deus. Como o Capo mencionou, né? O não cristão, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem. Ele não é propriedade de Deus. Talvez um religioso tenha uma aparência de espiritualidade, mas se não obedeceu ao evangelho, é somente uma experiência exterior. Vamos ler lá em Atos, capítulo 18, 24 e 26. Atos 18, 24 até o 26. Vai dizer assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo, ele tinha um conhecimento, um bom conhecimento, né? Vai falar aqui. Ele falava sobre Jesus, mas o conhecimento dele era limitado. Quando Priscila e Áquila o ouviram, talvez achou interessante, né, a conversa, a fala dele. Ó, vamos conversar com esse Apolo aí, porque ele tem bastante conhecimento, mas faltam alguns ajustes aí. Sabe quando você quer aquele motor perfeito lá do carro? Olha, tá fazendo um barulhinho, vamos mexer aqui, pronto, agora ficou afinadinho. Então faltava essa afinação em Apolo. Então Priscila e Áquila convidou, né? Ele era um homem eloquente e fervoroso, o melhor pregador da época, mas ele estava perdido sem o Espírito Santo, pois somente conhecia o batismo de João, ao invés do Evangelho de Jesus. Este casal, Priscila e Áquila, o levaram para casa e explicaram o que faltava na sua vida, e depois de sua conversão, este homem talentoso, agora com o Espírito Santo na vida, fez grandes obras para Deus. Algo estava faltando na sua vida,
né? São algumas perguntas, né? Algo está faltando na sua vida? Você já obedeceu ao Evangelho de Cristo no batismo? Se não, faça logo, e assim você terá o Espírito Santo atuando na sua vida. Apolo precisava conhecer. Mesmo ele... Há outros contextos também que uma vida... A gente vai falar sobre Barnabé. Sobre Barnabé, não, desculpa. Sobre Cornélio. Cornélio também era um homem temente a Deus, fazia boas obras, mas faltava conhecimento para ele também. A gente vai ler nas próximas lições aí. É esse mesmo caso de Apolo. Ele conhecia bem, mas ele não conhecia nem o batismo que foi pregado de Jesus. Ele conhecia o batismo de João, mas sobre a presença, a habitação de Jesus, a habitação do Espírito Santo, ele não conhecia. Então, foi explicado melhor para ele sobre isso. E ele aceitou. Então, às vezes, o conhecimento sobre a Bíblia, muitas vezes, muitas pessoas têm. Só que falta alguns ajustes aí. Falta afinar, né, a corda do violão aí para ficar bem no jeito. Então, muitas coisas faltam ainda. Então, o Espírito Santo vai revelar através da palavra, né? Não é uma revelação nova, mas vai revelando para a gente através da palavra o que Deus espera que a gente nos corrija. Isso só é possível através do batismo, através da habitação do Espírito em nossas vidas. Se não tivermos isso, que é o fundamental para a vida do cristão, não tem o que fazer. Ele precisa disso, ele precisa tomar essa iniciativa, a princípio. Aceitar a palavra, ser batizado e ter a habitação do Espírito na vida dele. E daí, ele vai construindo, vai se reorganizando a sua vida, e o Espírito Santo vai o ajudando a descobrir mais e mais novidades. Tudo isso dentro da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é a primeira medida do Espírito, e é a morada, ou é a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos ter mais 2 aulas ainda. O Carlos vai fazer a próxima aula. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Que a próxima é o batismo com o Espírito Santo. É uma lição muito interessante também. Nós falamos sobre o batismo, sobre a habitação do Espírito. Nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É algo que muitas pessoas têm dúvida, porque não conhecem o contexto bíblico, né? E o Caco vai abordar isso daí para a gente na próxima aula. Sim. Alguma pergunta? Algum comentário? Fiquem à vontade para perguntar. As passagens, elas deixam claro para vocês ou não a respeito, né, desse assunto? Eu achei muito claro. Claro que algumas coisas ainda eu vou ficar em dúvida, mas com o tempo, né, as explicações estão boas, dá para pregar bem. Porque aqui eu fiquei uma dúvida aqui. Quem era Paulo? Não era mesmo Paulo, né? Não. Não é Paulo, não. Paulo era um evangelista, era uma pessoa que levava, que anunciava o evangelho. Isso? O João Batista, com certeza, João Batista foi quem batizou ele, e ele levava o assunto sobre Jesus Cristo, ele fazia igual João Batista fazia.
Só que era só isso também. Então, é igual o Regis colocou, ele ainda precisava de ajustes. Ele não estava conforme Jesus tinha, né, planejado. E aí, pela graça de Deus, como aconteceu com você, Paulo, você não saiu da sua cidade, É né? Deus verdade. te deu mais, ele falou, Porque não, Deus te precisava deu, de alguma coisa. precisava de alguns ajustes, né? Então, Jesus vai Vou usando, continuar precisando, vou continuar a Deus precisar. vai usando as pessoas que a gente menos espera, né, para atingir aquilo que ele quer. Ele conhece os corações das pessoas, nós não conhecemos. A gente tem que estar pronto para servir, né? E aí, Amém. quando o Apolo apareceu pregando eloquentemente tudo, com um fervor grandioso no espírito, e no espírito é na alma dele, né? A alma dele estava tão devota, que a gente pode até usar essa frase, né, Regis? Tão devota que nada mudava o caminho de Apolo. Aí ele falou, pô, peraí, não, Deus já falou assim, deixa eu usar esse homem. Aí já colocou, né, Priscila e Áquila no caminho dele, falou, não, eu vou colocar esses dois no meio do caminho aí desse rapaz aí, porque esse cara vai ser muito útil ainda. Igual fez com Paulo, né? E aí Exato, aí. ajeitaram o caminho dele, foram passando a palavra, ensinamento da palavra para ele, Sim, é o isso que ele aí. precisava. Muito bom, muito interessante. Vivendo e Sami, aprendendo. você ia falar alguma coisa, Sami? Eu ia falar, mas estou com alguns problemas mesmo. Cortou o som na hora que você ia começar. Eu disse, eu ia falar, só que ainda estou com problema do som mesmo, de verdade. Se quer tentar, pode falar. Certo, não. Obrigado pela oportunidade, embora eu cheguei atrasado. Não, deu para pegar aí um bocado ainda. Mas melhor eu fazer uma escrita mesmo no grupo mesmo, senão para Ok. não levar muito tempo, exatamente. Fique à vontade. Tá bom. Pergunte lá. Do mais, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Ok. E a próxima virá mais assuntos bons aí para a gente abordar. Vamos orar, então. Vou pedir para o Paulo. Paulo, faz uma oração para a gente, para encerrar, por favor. Oramos, então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, reunido, Pai, e aprendendo mais a sua palavra. Assim como o Apolo, Pai, sabia algumas coisas, Pai, mas precisava daquela palavra, aquela mensagem que o Senhor deixou para nós, Pai. Evangelizar, Pai, evangelizar as pessoas, falar do amor de Cristo às pessoas, Pai. E que nos consiga, Senhor, a cada dia aprender mais e mais da tua palavra, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, e abençoa nossos professores aqui, Senhor Deus, o Caco, o Regi, e os alunos que estão aqui, Pai, e aqueles que não puderam, Senhor Deus amado, que eles possam, Senhor, depois assistir esse vídeo, depois, cada dia mais, aprender mais e mais, Senhor, sobre a tua palavra, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso aí, muito bom. Eu tô atrasado com minhas lições. As Se avaliações? puder me mandar. Você fala das avaliações, os questionários? Na realidade eu tive um contratempo aí e eu atrasei tudo. Mas acho que ainda vai dar tempo de botar em dia aí até a semana que vem, acho que dá tempo. Nós temos mais 2 aulas, né? Sim. É Isso. coisa rápida. É.
Eu vou procurar no grupo ali, tá? Se caso eu não achar, aí eu vou pedir depois do grupo ali que me mande, porque de repente eu ficar procurando ali, de repente até tá lá no início da realidade. Não, eu vou dar um jeitinho de montar uma tela, uma sequência, e aí, por acaso, de repente, alguém faltou algum, aí ele, na sequência, ele clica lá e escolhe qual que está Que faltando. eu tenho que botar, vou ter que botar em dia, então aproveitar que falta 2 aulas ainda, mas eu vou conseguir recuperar. Ok. Vou conseguir recuperar. E o restante está tudo certo. Ok. Ô, Caco, falando nisso, eu não consegui acessar o e-mail da escola aqui. Se você conseguir aí, eu digitei a senha, mas pede para mandar um código num celular Samsung. É para o meu, porque senão eu não conseguia alterar algumas coisas no YouTube. Ele pedia, eu tive que colocar direto para o meu celular. Senão eu tinha que ficar pedindo para você toda hora também. E eu que estava fazendo as mudanças, eu falei, deixa eu fazer aqui a alteração que eu consigo fazer. Mas do e-mail... quando você for fazer, infelizmente, tem essa confirmação de celular. Não tinha, mas agora... Aí eu coloquei o número do celular da escola, né? Tá. Não, sem problema. Eu vou mandar a lição aqui, aí se você puder depois mandar o exercício, então. Não, tudo bem. Você manda, então, eu mando. Esse senhor que fez que fez o culto de ontem, acho que foi, tem a voz meio parecida contigo, tem alguma coisa a ver contigo, assim, pai? Você fala eu? Não, o Regis. Do culto de ontem, não, mas não era o Regis que estava no culto. Não, foi meu pai que fez, não é o do Regis, é o meu. Não, é de ontem. É o pai do Caco. Foi ontem. É meu pai. Pô, mas a voz é bem parecida com a voz do Regis. Aí eu estava só escutando, aí depois, mas aí depois eu fui visualizar, mas não é a mesma pessoa, não. Não, É que eu estava com os fones e estava escutando, mas aí depois eu fui visualizar, mas não é o Regis, então era outra pessoa. O Regis, seu pai. O Regis foi semana retrasada. Foi. E falar nisso, eu não lembro se eu coloquei o título da pregação. Você manda para mim. Eu não lembro se eu peguei. Né? Eu mando para ti. Okay. Vem passando de pai para filho aí, né? Praticamente. Isso aí. O Regis, daqui um tempinho, vai começar a ensinar o pequeno dele. O pequeno dele vai começar a ensinar. Mas o pequeno dele está na idade do meu neto, não é? 1 ano e pouco, não é? 1 ano e meio. Então, está na idade do Joca, 1 ano e meio, ainda falta muito ainda. Tem muito que aprender ainda. Então tá, meus irmãos. Então, foi um prazer, então, estar aqui com vocês. Até a próxima segunda-feira e uma boa semana. Boa semana, pessoal. Abençoe. Deus nos abençoe. Hoje eu fiquei meio triste hoje, mas já passou. Peguei a minha caminhonete, fui lavar ela hoje. Aí eu sempre gosto de dar uma lavada por baixo, né? Aí me abaixei e não tinha step. Eita. Mas tu sabe que não foi roubada? Sabe quando... Só se o ladrão foi muito bom, sabe? Quando tu vê que uma coisa roubada, assim, que alguém roubou, a pessoa rouba e sai correndo, né? Mas não, botaram a corrente certinha pro lugar de volta, só levaram a step. Que estranho, hein? Aí agora eu vou saber, ela teve no mecânico, teve no polimento, teve aqui, teve ali, mas agora não tem, vou dizer quem foi, não tem, né? Só que eu acho que não foi roubada. Quer dizer, roubada no sentido de estar na rua e alguém for lá e tirar a step, entende? De modo a... Porque quem rouba na rua, eles vão lá e arrancam de qualquer jeito, arrebenta e leva a step, e se ficar corrente ou ficar alguma coisa, vai ficar como está.
Mas não, a corrente foi recolhida. Porque quando tu larga de uma caminhonete a step, ela vai descendo devagarinho até o chão e a corrente fica esticando até a step descer no chão. Aí a corrente subiu de novo, então quer dizer que alguém deu manivela de novo para ela subir. Então foi um roubo consciente. Aí já passou, já estou de boa já. Ai, que Não bom. adianta nada, agora já é. Comprar ontem step e deu. Sim, Não, mas ontem eu cheguei em casa, era 1h da madrugada, e se me fura com um pneu no caminho? sim. Mas Deus foi bom, né? Deus foi bom. Me mostrou hoje que eu estava sem CEP. Agora é correr ontem, atrás. 8 horas, deu 8 horas de viagem. Uau! Que maravilha, né? Eu fico feliz, por isso que eu fiquei feliz. Sim, Pô, sim, com se fosse certeza. no caminho. E se fosse no caminho? Então, olha, tem só que agradecer mesmo. Deu para lá. Compra outro step e bota. Mas eu vou botar um cadeado na próxima. Verdade. Não, vou botar um cadeado. Verdade. É isso aí. Um Ok, abraço. gente. Tudo de bom para vocês. Bom descanso para vocês. Sami, Deus Boa abençoe. semana aí. Regis, Paulo, um Valeu, abraço. Caco. Sami, boa noite para Tchau. vocês. Boa semana. Noite. Desligando aqui. Um abraço.